Meus amados, ter luz própria, sabe, ser uma pessoa para frente, iluminada, é muito bom, não é? Você ter alegria, ter força, encantar as pessoas, é maravilhoso, mas tem um preço. Você ser um bom profissional é maravilhoso, mas tem um preço. Você fazer coisas bonitas é maravilhoso, você ser um artista, né? Ser a Larissa Manoela, polêmica, é maravilhoso, mas tem um preço. Ser a Xuxa é maravilhoso, mas tem um preço. Tem um preço, não é? Porque você vai atrair pessoas boas, mas também na sua vida você vai atrair muitas pessoas ruins. Quer que eu diga um pouco mais? E quanto mais você sobe, você atrai mais gente ruim do que gente boa. Aproveitadores, pessoas oportunistas, pessoas mentirosas, safadas, ordinárias. Claro que não aqui em Londrina, mas por aí atrai, é assim que a coisa funciona. A palavra hoje fala de uma mulher chamada Sara, que era o mesmo nome da mulher do Abraão. Sara era uma mulher honrada, direita, honesta, íntegra, uma mulher trabalhadora, linda, jovem, cheia de vida, de sonhos, mas amaldiçoada. E aí você vai dizer, mas padre, veio então a maldição da onde? De uma amiga, de uma inimiga? A maldição veio de dentro da própria família. Veio de alguém que estava dentro da casa dela. A maldição veio dentro de uma empregada, que era a chefe daquela casa, daquela família. Ela foi se enchendo tanto de ódio, porque o invejoso ele acha assim, que ele tinha que estar no seu lugar, que ele tinha que ter a sua atenção, que ele merece, que ele tem direito. Ele acredita, ele vai se enchendo de tanta coisa, que chega num ponto que ele acha que ele é merecedor e que você não é, que você está tomando algo que é dele. Porque se você não existisse, ele estaria no seu cargo, porque se você não tivesse aparecido, a vida dele tinha sido diferente, e às vezes isso acontece dentro da família. Tem irmão que é desse jeito, tem irmão que vai tomando a coisa da mãe, porque o pai morreu, porque ele acha que é dele. Não, a mãe, não, é meu, eu mereço, é meu direito. E essa mulher olhou para Sara e disse, o seu ventre vai ser maldito, você não vai ter nada. E então encostou nela um espírito chamado Asmodeu. Quem assistiu aquele filme do exorcismo, lá do padre, o último que saiu, esse espírito aparece lá no filme, o Asmodeu. Um espírito que impedia ela de conseguir ir para frente com os matrimônios. Então veja, ela casava, tinha tudo marcado, vinha a cerimônia, chegava nas núpcias, o marido morria. Foram 7. Eu não sei quem foi o 7º, mas é muito burro, né? Não precisava 2. Eu falava, morreu, o terceiro morreu. Eu ia falar, linda, mas fica para a próxima. Muito linda, maravilhosa. Eu torço pela felicidade do próximo. E o arcanjo Rafael então aparece para Tobias, que era primo dela,
e diz: Tobias, Deus tem um propósito para você. Olha que palavra maravilhosa, né? Deus tem algo grandioso na tua vida. Você vai casar com a Sara, sua prima. Ele disse: eu não. Ele disse: que promessa doida é essa? Olha a resposta do Tobias aqui. É claro, a Bíblia, gente, ela escreve de uma maneira mais bonita, né? Mas ó, o Tobias diz aqui: como assim, Rafael? Ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Ele falou assim: você está me dando uma promessa, mas eu sei da novela, eu estou assistindo. Me contaram sobre isso. Diz que foi um demônio que os matou. Por isso eu temo que o mesmo venha a me acontecer. Eu sou filho único. Como os meus pais ficarão se tal tragédia se abata sobre a minha casa? Então ele diz: eu tenho medo. Eu não vou. Agora olha o que ele responde: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus do seu coração e do seu pensamento, os que se entregam à paixão como o cavalo e o burro, os que não têm entendimento, os que não têm fé. Sobre estes é que o demônio tem poder. Agora, quantos e quantas não são assim? Não tem uma experiência de oração, ou não tem um entendimento espiritual, que é pior. Porque quando nós dizemos assim: olha, nós vamos quebrar um mal, nós vamos libertar um mal, o que as pessoas dizem? É só repreender em nome de Jesus. Será que é só isso? Como é que você vai com a guerra? Só com boa vontade? Vamos para a guerra, vamos! Como? Com boa vontade. Você precisa de uma arma, você precisa de um colete, você precisa de uma preparação, não é? Se eu quiser enfrentar um lutador aí de jiu-jitsu, primeiro eu tenho que nascer de novo, né? Que essa carcaça não vai ser, mas você tem que fazer o quê? Você tem que treinar, você tem que se exercitar, não é assim? Você tem que fazer uma dieta alimentar, você tem que fazer um treinamento físico, musculação, você tem que se preparar. Se você quer jogar bola, o que você tem que fazer? Você tem que treinar, você tem que fazer treinos de tentativas, você tem que fazer treinos de finalização, você tem que aprender a ter agilidade, você tem que fazer exercício, você tem que ter uma dieta alimentar, você tem que fazer um monte de coisa. Por que rezar você está achando que é fácil? E não é. Por que o mal se levanta? Porque muitas vezes a gente aborda da maneira errada. Então as pessoas chegam e dizem: padre, meu filho está no vício da droga, meu filho está saindo, está indo na noitada. E aí eu digo: ele não está gostando? Tá, então vai ser mais difícil. Porque primeiro não é ir no problema, primeiro você tem que tocar o coração dele. Porque se você não converter ele, você vai gastar muita palavra, você vai mexer com muita coisa, e você vai tirar para uma porta e vai voltar para outra. Porque você não vai ter legalidade. Qual é a primeira oração que você tem que fazer? Para Deus converter o coração daquela pessoa. Se Deus converter, se Deus aquebrantar aquele coração, o resto Deus vai fazer. Aí ele vai mudar de vida, ele vai largar da bebida, ele vai largar da droga, ele vai se tornar uma pessoa melhor. O que as pessoas fazem? Em nome de Jesus, saia esse espírito.
sai, vem em cima do cérebro, te adoece, te derruba, acaba com a sua vida e volta para o seu filho. Porque ele mesmo chama. Muitas vezes ele mesmo vai atrás dessas pombagiras, desses espíritos, vai atrás das mulheres da vida, e ele traz o espírito de volta. Então a abordagem é errada. Muitas vezes a gente vai levantar uma oração forte, mexer com coisa pesada, e não jejua, não ora. Vocês acham que o padre vem aqui fazer exorcismo, oração forte, de qualquer jeito? Você acha que dá para mexer com coisas densas, obscuras, maldições de família, de qualquer jeito? Entra aqui igual um doido. Vamos quebrar a maldição. Você está achando que o Espírito, ele vai respeitar, se você não tiver autoridade? Então olha o que o anjo disse para ele. Sabe quem é instrumento do demônio? Os que agem como animais. Vive aí, igual cavalo burro, comendo, multiplicando, bebendo, correndo para o caminho e vivendo como se não tivesse amanhã. Nós não somos animais, nós somos seres racionais. E o que a gente tem que fazer como filho de Deus? Primeiro, jejum. A maioria não sabe jejuar. Então ele olha para o Tobias e diz: você vai se unir a ela, vai, mas não vai se deitar com ela. Antes, por 3 dias, você primeiro vai acender a lamparina, a vela. Você vai com ela rezar, pegar a palavra. Você casal que está aqui hoje, vocês têm um propósito. Hoje, acenda essa vela e faz a sua oração junto. Segundo, levantem um jejum. O que é o jejum? É o sacrifício. Os judeus, os muçulmanos, os cristãos, os budistas, os islãs, todo mundo jejua. E por que nós jejuamos? Para fortalecer o espírito. Como jejuamos? Primeiro, você vai se abster no dia do jejum de tudo que é de origem animal. Leite, carne, frango, tudo o que for de origem animal você se abstém. Das 6 da manhã às 6 horas da tarde. 12 horas. Ah, padre, mas eu vou desmaiar de fome. Não, não vai. Você vai comer arroz, você come feijão, você come legumes, você pode tomar água. Você disciplina o corpo. E por que você faz isso? Em oração, rezando, pedindo para Deus o quê? Força. Pedindo para Deus sabedoria. Pedindo para Deus autoridade. Jesus no Evangelho vai dizer: só tem males que só com jejum e oração. E aí o que o anjo disse? Nesse segundo dia, vocês acenderão o incenso. E diz que quando ele acendeu o incenso, e é por isso que a gente usa o incenso na igreja, é para expulsar os espíritos que estão nos ares, as forças negativas que estão no santuário. Diz que o espírito saiu para fora daquele quarto. Então veja, o espírito não acompanhava a moça, o espírito acompanhava o lugar. E aí no terceiro dia, eles rezaram, jejuaram, clamaram, e então eles pegaram o unguento que o anjo tinha entregado. Eles pegaram aquele unguento, ungiram a si, ungiram o quarto, e diz que quando eles marcaram aquele quarto, o espírito então definitivamente saiu daquela casa. E então eles puderam fazer as suas núpcias, e diz que o espírito não tomou e matou ao Tobias. Agora eles fizeram de qualquer jeito?
Eles fizeram sem propósito? Eles só falaram? Não, eles se prepararam. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Se você tem uma guerra para você enfrentar, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa se sacrificar, você precisa se proteger, proteger a sua casa. Aí sim você começa a quebrar esse mal. Porque na vida tem que ter propósito. Senão, começa essas conversas. Não adianta, porque eu fui mexer, porque eu fui no exorcismo, mas as coisas se levantaram. É óbvio, você não criou o ambiente, você não criou a preparação, você não se fortaleceu para o que você estava querendo fazer. Assim também é na vida. Se a gente não se prepara, se nós não criamos as condições, nós nunca vamos ter nada na vida. Tudo na vida leva tempo. Por isso que quando chega gente aqui desesperada, eu nem dou muita bola, porque eu falo, gente desesperada não vai a lugar nenhum. Como diziam os antigos, o apressado come cru e mal feito. Então, a vida, ela é feita com paciência. E quando se fala de mundo espiritual, é paciência, é esperar em Deus, é esperar Deus agir. É como semear. Não é só ir lá e jogar semente. Você tem que preparar a terra, você tem que adubar, você tem que criar as condições para a planta crescer. Assim também é a oração. A oração dá frutos? Dá. Os milagres acontecem? Sim. As libertações chegam? Sim. A hora que a gente quer? Não. Leva um tempo. O tempo de Deus. E hoje nós vamos pedir para Deus abrir esses caminhos. Nós queremos pedir para Deus trazer as condições. E eu gostaria que você agora ficasse de pé, que você colocasse a mão sobre o seu coração, e nós vamos pedir a Jesus. Primeiro, o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas faltas, dos nossos erros. Nós queremos pedir ao Senhor Jesus que venha nos livrar de todo o mal. Queremos pedir a Jesus agora que adentre a nossa casa, o nosso lar, que adentre agora a nossa família. Senhor meu Deus e meu Pai, derrama sobre cada um de nós essa virtude. Não olheis, Senhor, os nossos atos, mas olheis, Senhor, a nossa vontade, o nosso desejo de superar, de vencer, o nosso desejo, Senhor, de alcançar a Tua vontade. Por isso agora perdoa, ó Pai, a esses pecados, a esses erros, a essas falhas. Perdoai, Senhor, e absolvei agora de todos os nossos atos, dos pensamentos, palavras e omissões. Perdoa, Senhor, de tudo o que praticamos, o que fazemos. E dai-nos hoje, ó Deus, a misericórdia, o perdão. Purifica, Senhor, a nossa alma, o nosso coração, para que possamos receber a Tua misericórdia. E rezando comigo, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador
que eu sou pecador. Perdoa, Senhor, Perdoa, as Senhor, minhas transgressões, as minhas transgressões, os meus pecados, os meus pecados, as minhas falhas. as minhas falhas. Dai-me, Senhor, Dai-me, Senhor, a dignidade a dignidade de filho de filho e a autoridade e a autoridade para expulsar, para para expulsar, repreender para repreender a todo mal. a todo mal. Amém.